Boa noite, queridos irmãos. Esse vídeo que eu acabei de fazer o upload é um vídeo que será dividido em duas partes. A primeira parte é um vídeo que eu e Juliandra gravamos juntos há 2 semanas atrás, após um período de recuperação do Covid. É um vídeo de agradecimento. E a segunda parte é um vídeo em que eu vou estar falando propriamente dito dos pedidos nossos de oração e das dificuldades, ok? Então acompanhe aí a nossa primeira parte do vídeo. Olá, meus queridos irmãos, aqui é o pastor Carlos Schultz, Juliandra. Nós estamos gravando este vídeo. Vamos ter um pouquinho de informativo também, mas o principal objetivo deste vídeo é agradecer a cada um de vocês que estiveram orando por nós nesse período de convalescência por Covid-19. Foi um período bastante assustador, né? Não apenas devido à questão de você estar com Covid e ter dado um pequeno agravamento a ponto de ser internado, né? Juliana não foi, mas também o início de pneumonia, mas pelo fato de nos encontrarmos em solo estrangeiro, de uma língua diferente, e apesar de já entendermos e conseguirmos nos comunicar na língua, existe um aspecto da transculturalidade que só quem já realmente mora no estrangeiro, seja missionário, seja um residente, consegue entender, porque por mais que eu estivesse num ambiente onde eu pudesse entender, a cultura e a língua fizeram toda a diferença no meu período, por exemplo, de internação ali no hospital, né? A prática hospitalar é distinta, a maneira de se, a cosmovisão de se como lida com um paciente, é tudo diferente, e a gente doente, parece que as coisas ficam maiores que talvez realmente são, né? Então a gente teve aí um período de bastante angústia e sofrimento, né? Porque primeiramente eu fiz um teste, dia dado negativo, comecei a ficar ruim, a médica falou, não, faz outro teste, eu fui para um hospital, e aí eu fui diagnosticado ali, positivo, mas ainda fui enviado para casa, porque foi um hospital que não era próprio para Covid, fizeram só uma radiografia, me mandaram para casa, chamei no mesmo dia a ambulância, fizeram um teste na Juliandra e nas crianças, mas o teste ia ficar pronto só, isso foi numa sexta, né? Foi na sexta e ficou pronto só na segunda. Isso. E só que nesse meio tempo comecei a ficar ruim. A Juliandra começou a ficar ruim, pior. E aí a médica falou, olha, vão para o hospital, né? E como os irmãos sabem, estão acompanhando no WhatsApp, no nosso grupo. Eu, como tinha o teste confirmado, fui levado direto para o hospital de Covid. E a Juliandra, como não tinha um teste confirmado, e a questão legal aqui, legislativa, não permite que os hospitais fechados para a Covid recebam pacientes não confirmados. E ela foi enviada para um outro hospital. E aí eu já contei essa história para os irmãos de situações terríveis que eu já passei, porque existem hospitais e hospitais aqui na Romênia, como no Brasil. Nesse sentido, não há muita diferença e eu já cheguei a deitar em leitos sujos de sangue, com a qualidade terrível aqui de hospital. E a Juliandra foi para um desses hospitais ruins. Chegou ali, foi deixada no frio, já com início de pneumonia. Ninguém atendia, ela não foi isolada. Eu, diferentemente, fui isolado. Embora não fosse um hospital de Covid, eu fui isolado já nesse hospital. Eles tinham um local. A Juliandra não. Ficou ali, precisou usar o banheiro, usou, ou seja, pode ter contaminado outras pessoas porque o hospital não era preparado. Aliás, eu não penso que esse hospital seja preparado para atender a população nesse sentido. É muita sofrência, é muito sofrimento. As pessoas ali ficam aguardando muito tempo. E então medicaram, fizeram uma radiografia do pulmão, que para esses casos não serve de muita coisa, e liberaram a Juliandra sem fazer o teste rápido no mínimo, que é o que deveriam ter feito, e mandou ela para casa. Só que nisso
Foi feita então a tomografia no meu pulmão, eu estava com pneumonia, foram achado ali sangue também no pulmão, então eu precisei ficar internado devido a complicações e eu estava no período que estava se aproximando ao que eles chamam de período onde pode haver um agravamento mais severo, então eu fiquei no hospital. Fui ali, fizeram então a tomografia, recebi o antiviral, recebi uma série de medicações próprias para isso, né? E eu estava lá no hospital com meu coração a mil, porque Juliandra não fez a tomografia. E foi uma situação difícil, porque, veja, as crianças, naquele período que elas estavam no hospital, estavam sozinhas aqui, em isolamento. Eles não poderiam ficar na casa de um amigo, porque as crianças não estavam ainda com os resultados do Covid e, pela lei, estavam em isolamento institucional. E não poderiam ser levados para um hospital. Então é uma situação anômala que gerou muita ansiedade no meu coração, muita ansiedade no coração. Era o seu aniversário? Foi o dia do meu aniversário, no dia seguinte aniversário de Juliandra, então foi assim algo... nos abateu emocionalmente em vários aspectos, né? E eu não podia saber como estava a Juliandra ficando ruim aqui, ruim tomando as medicações, e enfim, a médica de família acompanhando à distância, mas ainda assim, né? Eu com muito receio, muito medo de que tivesse algo desenvolvendo também no pulmão dela. Então foi difícil para as crianças também. A Ana Júlia e o Davi foram filhos assim espetaculares, assim. Eu só tenho a agradecer ao Senhor, porque nesse momento de dificuldade, de angústia, a Ana Júlia já com seus 16 anos, esse ano faz 17, já sabe cozinhar, já sabe cuidar de casa, graças à mamãe aqui, e ela fez um menu, fez um cardápio, começou a cuidar de todas as coisas. O Davi limpando o banheiro, ajudando a limpar a casa, lavando, né, o banheiro. Então os dois foram assim filhos assim que, como pais crentes, estamos muito orgulhosos e agradecidos ao Senhor, porque o fundamento, o alicerce da palavra nesses momentos surtiram efeito, né? A vontade de chorar existia nos dois. O Davi me ligava todas as noites, o coraçãozinho dele angustiado. Ele não dormiu as noites enquanto eu fiquei no hospital. Ele ficou muito mal, mas não deixou de servir. E nem a Ana Júlia, né? Tanto que depois quando eu retornei para casa finalmente, eu chorei de estar com os meus filhos, né? De aliviado, de vê-los. E minha esposa. Depois Juliandra foi ao hospital e a Ana Júlia falou: agora eu desmonto. Porque ela estava se segurando ali, sendo útil, servindo, mas também vi agora a mãe indo para o hospital. Aí fez a tomografia, graças a Deus não precisou ficar, mas a pneumonia estava lá. Aí iniciamos um outro processo de antibiótico novamente, aquela coisa toda. E hoje estamos aqui, não 100%. Efeitos sonoros. Efeitos sonoros aqui, temos sonoplastia. Eu ainda tuço bastante, Juliandra de vez em quando também. A noite é o pior período, ainda sentimos às vezes pressão no peito. Hoje eu estou com mais dificuldade de respirar, Juliandra também. Ela ainda sentindo dores, a gente tem que ser acompanhado agora por um pneumatologista todo mês. Preciso renovar uma papelada da saúde agora para eu poder marcar. E em meio disso tudo a gente é muito grato ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos, por cada mensagem de carinho, por cada mensagem de ânimo, por cada mensagem bíblica, por cada versículo, por cada encorajamento que os irmãos enviaram a nós. Foi realmente um bálsamo. Eu compartilhei com os irmãos no grupo do WhatsApp, Juliana no Facebook, aquele texto. De fato, nos momentos em que talvez o desespero nos abateria devido às circunstâncias, a paz do Senhor se fez presente e nós louvamos a Deus pela igreja viva, de fato ter se mostrado viva, nos acolhendo, nos abençoando, mesmo com uma distância tão grande. E também a nossa igreja aqui, né, na Romênia, que também
nos enviaram flores, os pastores sempre solícitos, perguntando, querendo saber se havia necessidade de algo. Frutas foram enviadas, legumes, e queremos agradecer também a rápida resposta dos irmãos aí no Brasil, né? Nós tivemos gastos, e não foram poucos gastos aí. Os irmãos sabem que o dólar está disparado, e eu não entendo porque aqui na pandemia o dólar, a moeda romena se fortaleceu em relação ao dólar aqui. Em relação ao euro se mantém estável, mas o dólar deu uma caída aqui. Então a nossa moeda brasileira, assim, a gente perde muito, não é pouco, não é muito dinheiro, né, quando a gente faz uma remessa para cá. Mas os irmãos foram tão solícitos, tão bondosos e tão prontos para nos ajudar, que aqueles valores que eu havia mencionado, né, dos R$2.000, eles foram ultrapassados, e já pudemos comprar as outras medicações, e temos então, assim, fomos agraciados com aquilo que precisávamos e com aquilo que ainda teremos de gastos aí pela frente. Então eu sou muito grato a cada um dos irmãos, a cada igreja que nos abençoou também, não só com as orações, não só com as palavras de encorajamento e de ânimo, mas também com os recursos financeiros. Quer falar alguma coisa mais? Ainda não.